Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe. Faremos hoje uma breve reflexão a partir da mensagem Missão dos Espíritas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Essa mensagem foi recebida em Paris, em 1863, pelo médium Sr. Dambel. O seu autor é o espírito Erasto, esse espírito nobre que tanta contribuição deu à codificação espírita, especialmente no Livro dos Médiuns e no Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito, na época do cristianismo nascente, fora discípulo de Paulo de Tarso. Tem seu nome citado em 3 ocasiões no Novo Testamento: no livro Atos dos Apóstolos, na Epístola aos Romanos e na segunda Epístola a Timóteo. O espírito Erasto, num de seus mais brilhantes ensinamentos, no livro dos Médiuns, no capítulo 20, quando trata da influência moral do médium, ele deixa um ensinamento que não apenas se aplica à questão das comunicações mediúnicas, mas se aplica de forma geral e restrita em todas as épocas. Mostra o quanto devemos ser prudentes. Quando ele diz que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Isso é válido, sobretudo hoje, que nós temos o tormento das chamadas fake news, das chamadas pós-verdades, onde se busca uma narrativa para substituir a realidade. É preciso sempre uma análise criteriosa. E olha como é útil o ensinamento desse espírito tão nobre. Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Mas a mensagem tem o seu título: A Missão ou Missão dos Espíritas. O que nós entendemos por missão? Normalmente, o significado atribuído é uma tarefa que nos é concedida. Mas não é uma tarefa qualquer. É, normalmente, uma tarefa de grande relevância, de alto significado. Não significa dizer que a tarefa tem que ser uma tarefa grandiosa,
mas é uma tarefa dirigida a uma pessoa, a um grupo de pessoas, para uma determinada comunidade, um contexto social. Ela tem uma característica sobre uma perspectiva espiritual. Ela agrega progresso moral. Portanto, é uma tarefa atribuída de alta relevância e com consequências de progresso moral. De modo que, chegando ao plano espiritual, o espírito tomando a consciência de si, consultando a sua própria condição de erros e de acertos, ele vai observar se cumpriu ou não a tarefa sobre o auxílio e a égide dos benfeitores espirituais. E quem são os espíritas? Se ela é a missão dos espíritas. E é preciso conversar o que é ser espírita. Ora, ser espírita é o adepto do espiritismo. Mas será que basta dizer que a gente é espírita ou que alguém se diga espírita para efetivamente ser espírita? Vamos lembrar que na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, logo no item 1 da introdução, ele vai criar o termo espiritismo. Era um neologismo, não existia. Ele ali cria aquele termo para designar aquele corpo de doutrina que ali estava contida no Livro dos Espíritos. Aliás, na própria introdução, ele diz que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. E o adepto dessa doutrina é, portanto, o espírita ou o espiritista. Não há, portanto, nenhuma possibilidade, por questão de coerência, de alguém ser espírita ou se dizer espírita e não concordar com aquilo que está na codificação, no ensinamento dos espíritos daquela forma. Seria uma inconsistência, seria uma incoerência. Portanto, espírita é aquele que está em conformidade com esse corpo de doutrina. Isso é preciso dizer, porque há, infelizmente, muita distorção a respeito não só da nossa doutrina espírita, do entendimento de que seja espiritismo, como o entendimento daquele que vem a seguir o espiritismo. Então é preciso demarcar essa questão de forma muito clara. Isso não nos torna melhor do que ninguém, e isso é importante dizer. Porém, isso nos torna com o compromisso de seguir a doutrina espírita e os ensinamentos dos espíritos, conforme aquela doutrina que ali está no Livro dos Espíritos, nas demais obras da codificação e também nas obras complementares que estejam de acordo com a codificação. E é preciso também entender os fundamentos da moral espírita, conforme Allan Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Lá, o codificador diz: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, mas apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Será então necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes.
há muita crítica que escuta infundada de que a doutrina espírita, por exemplo, é uma doutrina elitista. Não é verdade. É uma doutrina de fácil compreensão. E a gente se recorda, lá pelos idos de 1861, 1862, 1863, quando Allan Kardec visita, por exemplo, os operários de Lyon e os operários de Bordeaux, onde muitos daqueles ali estudavam a doutrina espírita, entre eles, e havia até analfabetos, mas compreendiam a moral espírita, sendo auxiliados com outros companheiros que sabiam ler, e o devotamento chega a chamar a atenção do codificador. Não é, portanto, uma doutrina elitista. Agora, é uma doutrina que exige sempre reflexões, exige sempre estudo sistemático, constante, e também a necessidade de se colocar em prática aquilo que a gente acaba aprendendo, refinando as nossas posições e trabalhando o nosso interior através de seus postulados e de seu ensinamento moral, que no fundo é a moral do Cristo. Allan Kardec, de forma muito didática, ele apresenta no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, trata do método, 4 tipos de espíritas. Alguns não são tão espíritas assim, mas é interessante ver como Kardec trata dessa questão. Ele diz que há aqueles que são os experimentadores, são aqueles que apenas estão interessados no fenômeno mediúnico. Eles têm curiosidade, eles querem apenas observar o fenômeno, tirar as suas próprias conclusões, mas sem qualquer consequência de ordem moral. Esses são os experimentadores. Há aqueles que Kardec denomina espíritos imperfeitos. São aqueles que até compreendem uma moral por trás daqueles ensinamentos, daquelas comunicações edificantes que os espíritos trazem, mas são incapazes de colocá-las em prática. Continuam orgulhosos, continuam egoístas, sem qualquer transformação no seu modo de viver, no seu modo de ser. Há também aquele que Allan Kardec chama de exaltados. São aqueles que não têm compromisso com a razoabilidade, com o bom senso. Aqueles que caberiam muito bem no ensinamento do Espírito Erasto, mais adiante no Livro dos Médiuns, e que melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Allan Kardec chega a dizer que eles são a pior forma de se divulgar o espiritismo. Eles muito mais prejudicam do que contribuem com a causa espírita. Eles têm predisposição de aceitar tudo, sem qualquer crivo de razão. E há muita gente por aí assim, né? Que tem, assim como tem aqueles que têm uma predisposição em negar tudo, em ter uma visão materializada da vida, das coisas, ao materialismo assim, como pedra, na verdade, uma pedra no caminho, na sua forma de entender. Há também aqueles que fazem exatamente o contrário, tudo aceitam. São vítimas contumazes dos enganadores de todos os mundos, tanto do mundo dos espíritos quanto do mundo dos homens. Eles caem fácil em armadilhas, em processos obsessivos, especialmente as obsessões do tipo fascinação,
onde se não consegue perceber a realidade. E há, finalmente, os espíritos cristãos ou os verdadeiros espíritas, que são aqueles que conseguem compreender o fenômeno, as suas consequências morais e colocar em prática em prol da sua transformação moral. Esses são os verdadeiros espíritos ou espíritas cristãos. Logo quando eu conheci a doutrina espírita, eu conheci uma dos mais antigos órgãos de comunicação do espiritismo, que é da Federação Espírita Brasileira, a revista O Reformador. Eu achava muito curioso que abaixo, né, do nome da revista, O Reformador, estava lá escrito Revista de Espiritismo Cristão ou alguma coisa semelhante. Eu achava interessante, puxa, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Me parecia redundante, é porque eu ainda não tinha estudado no livro dos médiuns essa classificação. É que aqui o espiritismo cristão é para dizer que era o verdadeiro espiritismo. É o espiritismo com Cristo, com a moral do Cristo. É o cristianismo, portanto, redivivo. Vamos lembrar que essa frase é conhecidíssima exatamente pelo desdobramento das consequências morais e pela alteração dos nossos comportamentos, através do nosso autoconhecimento, das nossas tentativas, da nossa vigilância, de todos os nossos esforços empreendidos para o nosso crescimento moral. Que Allan Kardec deixa claro aquela frase tão conhecida, essa frase aí, reconheça-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas inclinações mais. O verdadeiro espírito é o espírita cristão, não significa dizer que é um espírita perfeito. Não. Ainda na condição de espírito perfeito, mas compromissado com esses ideais. E é aquele que não desiste de elaborar os seus próprios esforços para a sua transformação moral. O espírita, ainda que imperfeito, mas é aquele que permanentemente está na condição de vigilante, orando, vigiando, orando. Alguns trechos, então, da mensagem, já que a mensagem é mais extensa, mas eu trago aqui alguns pontos que me pareceram importantes para pensar juntos. Lá o Espírito Erasto, então, começa dizendo: não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. É uma referência ao livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 a 4, quando, no dia de Pentecostes, os que ali estavam presenciaram fenômenos mediúnicos, fenômenos em que vários médios deram comunicação em diversas línguas e apresentavam línguas de fogo sobre suas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. É chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. É preciso sacrificar hábitos. Mas que tipo de hábito nós temos? São os hábitos que só nós podemos conceber, podemos refletir. Esses hábitos são hábitos
que não são saudáveis do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Daí a importância do autoconhecimento, de verificar como é que foi o nosso dia, como dizia Santo Agostinho. Como tem sido a nossa rotina? Que hábitos são esses? Os nossos hábitos são bons? São equivocados? Constroem alguma coisa? Se não for positivo, se não trouxer benefícios, é necessário, então, que sejam sacrificados. Assim como até mesmo nossos trabalhos, porque quando nós nos decidimos pela seara e pelo trabalho espírita, nós teremos que dividir o tempo. Nós teremos que conciliar o nosso trabalho com o nosso labor espírita. Também deveremos sacrificar as nossas ocupações fúteis. Ocupação fútil é aquilo que não tem qualquer tipo de utilidade e que está arraigado nos hábitos já citados. Depois, o Espírito recomenda o mesmo que Jesus: ide e pregai. O pregar não é apenas uma divulgação doutrinária, um belo discurso, uma bela palestra. É mais do que isso. É transformar em atitude o que nós pregamos, o que nós falamos. É o exemplo, porque o exemplo tem a capacidade de arrastar para o bem e para o mal. Convosco, diz o Espírito, estão os espíritos elevados. Então, nesse empreendimento de caminhada espírita, nessa missão, que é uma tarefa de alta relevância de construção moral pelo Espiritismo, estamos sendo permanentemente assistidos pelos Espíritos. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Observem que pregar desinteresse, pregar abstinência e mansidão fica vazio se não for preenchido pelo nosso comportamento, se não for preenchido pelo nosso exemplo. De que vale a gente falar que é desinteressado quando nós, no fundo, somos interesseiros? O que vale dizer que nós pregamos a abstinência quando somos, na realidade, dissolutos, quando somos rebeldes e indisciplinados? E a mansidão, se ela não for real? Como nós nos portaremos nas comunidades daqueles que são mais próximos? E a comunidade que são mais próximos está no seio da família. E quantos são, na verdade, mansos da porta para fora de casa, mas dentro de casa se comportam como verdadeiros tiranos? Faz-se mister, diz o Espírito, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará, e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e das charruas evangélicas. Ide e pregai mais uma vez. E não esperemos de que uma tarefa na seara espírita, em condições de tarefa qualificadora, que ela seja uma tarefa simplesmente muito fácil, que não exija de nós o nosso trabalho, o nosso suor, o nosso devotamento, a nossa disciplina, a nossa cota de sacrifício. A todos vós, homens de boa fé,
conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscreveste o culto ao bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Observem a recomendação do Espírito Erasto. Que tenhamos a consciência da nossa inferioridade, a nossa necessidade de crescimento. A necessidade de lançarmos contra uma cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Não temos compromisso com injustiças e com iniquidade, a partir das nossas vidas, e não da vida alheia, porque é muito fácil julgar os outros. Difícil e importante é julgar a nós mesmos. Estamos sendo, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, pessoas justas? Agimos com equidade? Ou somos os primeiros a não seguir essa questão? Se queremos justiça, vamos começar por nós. Vamos começar sendo pessoas justas no dia a dia, atribuindo a cada um segundo as suas obras, entendendo a todos segundo as suas próprias condições, tratando com igual os iguais e com as desigualdades necessárias, compensatórias, os desiguais. É um dever de caridade. Deus vos guia, estaremos sempre bem acompanhados. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão. A partir dessa prática cotidiana, desse nosso empenho, as línguas se soltarão. Estaremos bem assistidos. Realizaremos os prodígios que nem nós somos capazes de avaliar. E segue o Espírito Erasto dizendo: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem e armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Somente lobos caem e armadilhas de lobos. O ensinamento é muito simples. É a questão de afinidade. Quando vamos estudar a questão das obsessões, nós verificamos que a obsessão, a influenciação espiritual negativa e persistente, só é possível acontecer quando damos de alguma forma guarida, quando vibramos na mesma faixa evolutiva. A partir do momento que crescemos espiritualmente, que amadurecemos o nosso senso moral e transformamos a nossa existência na base do amor, da caridade, nós deixamos de ser alvo fácil dessas ações prejudiciais. Não recebemos mais a influenciação negativa, porque não estamos mais ao alcance delas. Portanto, só lobos caem e armadilhas de lobos. Cabe a nós deixarmos de ser, de forma metafórica, os lobos, como citado na mensagem. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera, arai. Ide e agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo,
muitos se desviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. É preciso decisão. É preciso coragem. Não basta ficar na parte teórica. É preciso iniciar. É preciso aceitar a missão que nos é conferida. A tarefa de alto valor significativo. Não apenas para o homem, mas para nós mesmos, a partir de nós mesmos. Normalmente, quando não queremos assumir determinada tarefa, arrumamos as mais diversas justificativas. Pensemos se não estamos arrumando justificativas para deixar de cumprir aquilo que nos cabe, aquilo que nos foi ofertado. Para que recebemos tantas bênçãos dessa doutrina consoladora? Para nós ficarmos parados, para continuarmos numa inércia, ou para aceitarmos essa tarefa, empreendendo o nosso trabalho. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Observe que o Espírito diz, olha, a colheita espera, não o arado espera. Porque a colheita será a consequência disso. Ide e agradecer a Deus, isso é uma bênção. Se a doutrina espírita chegou até nós, que bênção, que oportunidade, que alegria. Vamos trabalhar. Agora, cuidado, ele alerta. Muitos tropeçam, porque nós somos imperfeitos. Quem de nós não tropeça? Quem de nós não cai? Quem de nós acaba não desistindo? E ele chama atenção para isso. Para esse perigo, estamos sujeitos, sim, mas caberá a cada um de nós o nosso esforço, a nossa perseverança. Seguindo o caminho, seguindo a verdade, que a verdade liberta. Aliás, Jesus deixou isso muito bem claro: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Numa época de tantas mentiras, é preciso lembrar: agasalhai a mentira e ela vos aprisionará. O nosso compromisso é com a verdade. Pergunta, diz o Espírito: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Isso é uma pergunta fundamental, porque não serve apenas para os outros, é sobretudo para fazer diante do espelho, para nós mesmos. Isso é fundamental. E a resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Ensinarão e praticarão. É a prática, é o exemplo. Pelo número de aflitos, a que levem consolo. Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação. Pelo seu desinteresse pessoal. Pelo fruto de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Olha quantos parâmetros tem aí para fazer a nossa autoanálise. Olhar no resultado dos outros, mas, sobretudo, para nós, para que a gente não caia, não tropece no nosso orgulho, de apenas estar vendo o cisco no olho do outro e não vendo a trave no nosso olho. Quais os princípios de caridade que estamos ensinando e praticando? Quantos aflitos nós estamos levando consolo? Como tem sido o nosso amor ao próximo? O nosso nível de tolerância? O nosso nível de paciência?
Temos sido abnegados? Qual tem sido o nosso interesse? Ou temos sido verdadeiramente desinteressados? Aliás, a característica de qualquer virtude é exatamente o desinteresse. É fazer o bem pelo bem. Não interessa a quem, já diz o ditado. Pelo triunfo dos princípios que nós abraçamos, os princípios que são os princípios da veneranda doutrina espírita. Porque Deus quer o triunfo da lei. E fica no final essa máxima já citada e tão conhecida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas inclinações mais. Fica o convite para que cada um de nós produza uma profunda transformação moral tão necessária. Realize todos os esforços. Elimine, na medida do possível, as inclinações negativas, perniciosas, que ainda carregamos. Ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas. Não sei. Pensemos nisso. Em cada situação, em cada oportunidade. A missão dos espíritas é uma tarefa que nos foi proposta. A partir do momento que recebemos no coração essa abençoada doutrina, tão consoladora, tão lúcida, para empreender esses esforços e a consequente transformação moral. Mas não fazemos isso sozinhos. É preciso fazermos juntos. A Casa Espírita é uma excelente oportunidade para esse trabalho. Como está o nosso trabalho na casa que nos abriga? Como temos dedicado o nosso tempo para esses trabalhos tão importantes, para a escola que é a Casa Espírita, pela oportunidade de convívio na Casa Espírita, pela oportunidade de auxílio na Casa Espírita. Temos tido compromisso com ela? Vamos pensar um pouco. Assumindo os compromissos, é tão importante isso. Estamos comprometidos, porque há uma diferença entre compromisso e comprometimento. Não basta o compromisso, é preciso mais. É preciso que a tarefa seja feita. É muito agradável a gente chegar na casa espírita, sentarmos confortavelmente, ou agora, nesse meio de comunicação online, e ouvirmos uma palestra edificante, ampliarmos os conhecimentos, participarmos de um grupo de estudos. Mas essas questões não se fazem sozinhas. Elas não estão prontas. Elas só são possíveis pelo trabalho de companheiros que ali se encontram, companheiras, dedicando o seu tempo para melhor produzir os efeitos que o Espiritismo necessita. Pensemos nisso e que seja um convite para cada um de nós abraçar essa tarefa que nos cabe, abraçar a missão que todos nós temos. Não precisa ser uma missão grandiosa, mas é a missão de passo a passo, de contribuição à causa espírita, ao ideal espírita, porque não é a causa minha, a causa do companheiro A, do companheiro B, é a causa do Cristo. Pensemos nisso, para que executemos melhor essa missão de nós
que nos designamos espíritas ou espiritista. Fique com Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.